Estamos começando agora mais um programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber de maneira muito especial para juntos abrirmos a Palavra de Deus. Não estamos neste mundo perdidos ou sem informações necessárias para andarmos em segurança, porque Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre o retorno do sobrevivente. E por que sobrevivente? Na Bíblia, encontramos uma expressão que é a expressão remanescente. Remanescente é aquele que permanece, é aquele que continua, mas continua como guardador das verdades que Deus deixou. Em um tempo onde muitas mentiras começam a se levantar e o engano parece ganhar força, Deus tem o seu povo que vai na contramão disso tudo. Quer saber mais? Fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E você sabe que o meu objetivo aqui no Arena do Futuro é que você entenda e compreenda bem a palavra de Deus. E não fique apenas com o conteúdo que é apresentado aqui no programa, senão que você continue se aprofundando, entendendo cada vez mais a revelação que Deus nos deixou. É por isso que eu sempre apresento a você aqui um material. E esse material, ele é algo assim muito especial e precioso que vai lhe ajudar a entender mais e melhor a palavra do Senhor. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Nessa revista aqui, você vai entender os principais fundamentos da fé. Você vai compreender as grandes verdades que a Bíblia nos apresenta. Então você vai ter temas aqui falando sobre a justificação pela fé, Cristo e a lei de Deus. Você vai ter um tema aqui falando sobre o novo céu e a nova terra, a volta de Jesus. Olha que revista bonita. Deixa eu abrir aqui num estudo para você poder ver que material bonito e que está inteiramente à sua disposição, tá bom? Agora, antes de eu te explicar como é que você deve fazer para receber esse material, eu tenho dito que você não paga nada para receber. E você pode perguntar assim, pastor, e como que esse material chega para mim sem eu ter que pagar nada? É porque aqui, na Novo Tempo, nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam na Novo Tempo. São pessoas que fazem suas doações financeiras para Novo Tempo. E então me dão condições de oferecer materiais gratuitamente para você. E assim você pode entender e compreender melhor aquilo que Deus espera para a sua vida. Se você quer ser parte do projeto Anjos da Esperança, as informações estão aparecendo aqui embaixo na nossa tela. Agora, se você já é um Anjo da Esperança, muito obrigado. Continue acreditando na Novo Tempo, porque vale a pena. As histórias se multiplicam, os testemunhos são tantos, as vidas transformadas, elas mexem com os nossos corações e por isso nós temos certeza que estamos no caminho certo. E por isso queremos fazer mais e ir além e para isso precisamos de você. Para que esse material chegue então até você, você tem que fazer contato conosco. Você pode ligar para nós. O telefone é 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Ou você pode ir também no nosso site. O site é o seguinte, novotempo.com/escola bíblica. Quando você for nessa direção que eu acabei de te falar, nesse endereço do site, você vai chegar nesta página aqui, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você vai ver que nós temos vários estudos, lembrando, todos gratuitos.
você então escolhe aqui, ó. Já logo aparece aqui para mim o primeiro, o Eu Creio. Então você pode decidir se quer baixar em PDF ou se você quer receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui, faz o seu cadastro e nós então enviamos para você esse material gratuitamente. Pastor, eu já tenho a revista Eu Creio, eu posso pedir outra revista? A cada mês nós mandamos um novo material para você. Então, se você já pediu há mais de um mês a revista Eu Creio, você pode pedir um outro material e vamos enviar gratuitamente, tá bom? O outro convite que eu tenho a você é que se ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, porque temos postado todos os nossos programas, a Arena do Futuro, antigos, os atuais, para você ver, rever e compartilhar com outras pessoas também, porque essa aqui é uma ferramenta que você pode usar para explicar a Bíblia para mais pessoas, para ajudar pessoas a entenderem aquilo que Deus tem como revelação para todos nós, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, você será muito bem-vindo, a senhora será muito bem-vinda. Dito tudo isso, estamos prontos para começar o tema de hoje, que é o retorno do sobrevivente, aquele que permanecerá até o final. Esta é uma importante mensagem da Bíblia. Portanto, se você estava pensando em mudar de canal, não mude. Se você estava pensando em deixar a televisão ligada aí para outro lugar, não saia. Fique aí, porque esta mensagem é uma mensagem muito importante, especialmente para quem está vivendo nos momentos finais da história, que eu creio que somos eu e você. Quando Deus ele nos dá advertências, é uma prova do seu amor, do interesse que Ele tem em que cada um de nós continuemos e perseveremos na verdade. O mundo vai ficando cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo, Deus vai também intensificando as suas mensagens para que ninguém se engane, senão que todos vivam de acordo com a verdade revelada na palavra de Deus. E essa é uma escolha que você precisa fazer agora. Indo para o tema bíblico, precisamos voltar logo para o começo da criação. Porque desde que este mundo saiu das mãos do nosso Deus, Deus sempre buscou um povo para guardar a verdade. Deus sempre estabeleceu aqueles que seriam os responsáveis por manter as suas mensagens diante dos olhos das pessoas. Porque o engano faz parte do pecado. A mentira que vai crescendo leva muitas pessoas por caminhos equivocados. Mas Deus, Ele cuida para que as suas verdades sempre permaneçam. Então, nunca houve na história qualquer tempo onde Deus não tenha tido o seu povo, onde Deus não tenha perseverado com a sua verdade. Isso nos dá certeza de que foi assim no começo e será até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim da história do mundo. Quando vamos lá para o Gênesis, imediatamente após a entrada do pecado, a Bíblia nos conta uma trágica história. A história quando um irmão mata o outro. E a Bíblia nos apresenta, então, uma distinção entre dois povos. Veja comigo Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, quando Caim matou Abel, houve então uma separação entre dois povos. Caim
representa a rebelião, representa aquele que anda na contramão da vontade e dos mandamentos de Deus. Caim representa aquele que, por inveja, assassinou brutalmente o seu irmão. Do outro lado, tínhamos Abel, aquele que obedeceu ao Senhor, que representava aquele que andava de acordo com os estatutos que Deus havia estabelecido. Como Abel foi assassinado por Caim, logo depois nasceu Sete, e Sete ocupa o lugar de Abel, na fidelidade a Deus. E foi nesse tempo, segundo a Bíblia, que se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, houve a fidelidade por parte de Sete e os seus descendentes. Então, temos um povo rebelde e um povo fiel. Isso que aconteceu logo na criação, logo nos primeiros dias da história da humanidade, acompanha o povo de Deus. Há dois caminhos, há duas decisões. Então, Deus, de um lado, tem o seu povo, e do outro lado, tem aquele que não ouve a palavra de Deus. Aquele que leva as pessoas, inclusive, a viverem contra a palavra de Deus. Mas eu fico muito feliz, porque, embora exista o engano e a mentira, Deus, Ele colocou a Novo Tempo no ar. E agora, você está aqui no Arena do Futuro, se deparando com esta verdade, ouvindo um convite da graça do Senhor para viver de acordo com a verdade. A decisão é sua. Então, o meu apelo a você agora é: decida viver pela verdade, na verdade e com a verdade. Assim a Bíblia vai nos dando o direcionamento correto, porque existem dois lados da história. De um está a comunidade de Sete, e do outro lado está a comunidade de Caim. Eu poderia até fazer uma pergunta aqui retórica, óbvia, que seria: você quer pertencer a qual lado? O de Caim, da rebelião, ou o de Sete? Você vai dizer: não, pastor, eu quero pertencer ao caminho de Sete. Tudo bem, mas a decisão não é apenas da boca para fora. A decisão é o caminho que você dará para a sua vida. As escolhas que você vai fazer a partir de então. Porque se você quer seguir no caminho de Sete, decida andar no caminho de Sete. Abra o seu coração para que Jesus entre e para que Ele faça a completa revolução na sua vida. Desses dois lados, Deus espera então a sua decisão. Como foi no começo, isso também será no fim. Quando vamos para Apocalipse capítulo 12, falando sobre o povo final de Deus, o povo sobrevivente na terra, a Bíblia diz assim: olha, o dragão aqui é o símbolo do diabo. Ele ficou irado com a mulher. Mulher, lembre-se, em profecia, mulher significa povo de Deus, a igreja, conforme Efésios capítulo número 5, porque os símbolos do Apocalipse, eles devem ser interpretados. Então, o diabo ficou irado contra o povo de Deus e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os membros da igreja. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a Bíblia está apresentando as características do povo remanescente ou do povo sobrevivente de Deus nos momentos finais da história. Então, se existe um povo que o dragão está lutando contra, é a esse povo que você tem que recorrer. É a este povo que você deve buscar a informação, buscar a revelação e decidir pertencer a ele. Porque se o diabo está contra, então é onde você tem que estar. Porque se ele está contra, é porque é bom. Se ele está contra, é porque é a verdade. Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira, e o que ele mais quer é enganar os seres humanos. O remanescente, ou o sobrevivente, são então os guardiões da verdade e da fé na história do mundo. São aqueles que agarraram as verdades de Deus e não comprometeram a revelação. E hoje eles
buscam viver exatamente o que Deus estabeleceu. E se você quer saber mais sobre o caminho de Deus, sobre o que é ser parte do remanescente, lembre-se de pedir a revista Eu Creio, tá bom? Liga para nós, número 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. E nós vamos mandar gratuitamente para você esta revista, que quando você entender quais são as bases da crença, as bases da fé, o que a palavra de Deus nos revela, você vai entender claramente quem é e o que é o povo remanescente. Então, ser remanescente é guardar a verdade, é guardar a fé na história, quando os maiores e mais profundos ataques do inimigo acontecerão. Veja, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Nós encontramos um outro momento da história onde Deus também teve o seu remanescente, onde Deus teve o sobrevivente na verdade. Estamos falando dos dias de Noé. Veja o que diz a Bíblia. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, Noé era o remanescente. Noé era o guardador da verdade. Noé era aquele que estava escutando a voz de Deus e procurando viver de acordo com a vontade de Deus. Volto a lhe dizer, Deus sempre teve o seu povo remanescente. E ser remanescente não é apenas estar baseado em santidade, mas na disposição de defender a verdade. Não é santificar-se e tornar-se separado e diferente, mas ser uma voz que é contrária às ideias que são cada vez mais dominantes no mundo. Hoje, Deus continua tendo o seu povo remanescente. Tem uma frase por aí que diz assim, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Esta frase não tem nada a ver com a Bíblia. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Há momentos que a voz de Deus é igual à voz do povo, mas existem outros momentos que a voz de Deus é totalmente contrária à voz do povo. Então, não é a voz do povo que você tem que ouvir, é a voz de Deus. E a voz de Deus, muitas vezes, é a voz da minoria. É a voz de poucos, mas é a voz de Deus. E se é a voz de Deus, é ela que você tem que ouvir. Então, entender a ideia do remanescente vai nos apontando na direção segura pela qual devemos caminhar. Este remanescente aparece em outros momentos também. Veja um outro conceito que tem a ver com o povo remanescente. Vamos a Gênesis 12, 1 a 2. Este é o momento do chamado de Abrão, que depois vai se transformar em Abraão. Diz a Bíblia assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Olha o conceito que Deus está nos apresentando aqui, neste chamado ou na eleição de Abraão. Deus então olha para Abraão, chama Abraão e diz assim: olha, Abraão, você vai ser uma grande nação e vou abençoar e engrandecer o seu nome. Para quê? Para que ele seja uma bênção. Ou seja, ser uma bênção não é apenas para ele, mas ser uma bênção é ser para o outro, para o próximo. Voltando à palavra de Deus, vemos lá em Gênesis 45, 7, um conceito ampliado desta ideia do chamado de Abraão, quando diz assim, olha, Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra. Essa ideia de remanescente é o sobrevivente, é aquele que permanece com a fé, é aquele que persevera na verdade. Então, esse remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento.
Ou seja, o remanescente, ele então também protege, ele mostra o caminho e se torna uma porta para a salvação das pessoas. Essas ideias de remanescente, elas me dizem que quando o povo de Deus está prestes a ser exterminado, Deus, ele sempre levantará um remanescente. Deus, ele sempre dará uma saída antes do seu juízo, antes de qualquer intervenção sobrenatural, de qualquer julgamento. Deus providencia uma escapatória para aquele que pertence ao seu povo remanescente. Isso significa que Deus, em toda a história, sempre escolheu um povo para ser o seu tesouro pessoal. Deus, então, se mantém vivo no meio das pessoas, por meio daqueles que Ele escolhe, que Ele decide, para que o mundo não vá para a mentira, o engano e a morte, sem qualquer possibilidade de reversão. Mas Deus tem um caminho contrário para aqueles que decidem viver e andar na verdade. Por isso, a Bíblia nos diz em Deuteronômio 7,7, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Deus não escolhe por características que às vezes impressionam os olhos humanos. Mas Deus, quando escolhe aquele povo, escolhe aquela família em prol das outras famílias. Não para eles serem em si mesmo, mas para que eles sejam um canal de bênção, de ajuda, de salvação para os outros. É aquele povo em razão dos outros. E este é o conceito do remanescente. O remanescente não é apenas para ser um grupo especial e isolado das demais pessoas, mas ele é um grupo para estar no meio das pessoas e por meio deste grupo as outras pessoas também serão abençoadas. Assim, ser o remanescente não é um chamado para ser exclusivo, mas é uma convocação para se tornar inclusivo. Não é para separar-se, mas é para trazer outras pessoas. Esta é a ideia da esperança. A esperança que não se limita ao meu coração, a esperança que não se reserva à minha vida, mas a esperança que está disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que aceita. Por isso, nesse momento, Jesus está batendo a porta do seu coração e lhe convidando para ser parte do seu povo remanescente. E o que é que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Depende apenas de você. Assim sendo, João 4:22, Jesus, ele apresenta este conceito do remanescente quando ele está conversando com a mulher samaritana. E ele diz assim para ela: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Com isso, Jesus estava dizendo que nos seus dias havia o povo remanescente. Havia o povo sobrevivente. Deus então escolheu os judeus para trazer salvação para a humanidade. Porque não se esqueça, Jesus era um judeu. Então, ao povo judeu, que era o povo descendente de Abraão, Deus então colocou sobre eles uma responsabilidade de serem o canal de bênção para os outros povos. Esta é a ideia do povo remanescente. O remanescente, ele tem a verdade sobre este caminho. Ele é que aponta a direção. É ele que dá o sentido. Então, o remanescente é aquele que persevera, é aquele que continua, é aquele que Deus coloca para ser luz entre as nações. Então, assim, este caminho para a salvação se torna claro e evidente diante dos nossos olhos, porque a verdade confiada por Deus no início é a mesma verdade divina que surgirá
no final da história. Eu preciso lhe mostrar alguns pontos antes de terminar este programa, que são os princípios bíblicos da história da salvação, que são os princípios bíblicos que devem fazer parte do remanescente. Por exemplo, o monoteísmo, há um único Deus. Uma outra verdade bíblica é o sábado do 7º dia, conforme estabelecido pelo próprio Senhor. Ele disse que o sábado era um dia diferente dos outros dias. Os 10 mandamentos, que continuam em vigor, que não foram abolidos, que não são ultrapassados. A mensagem de Deus como nosso Criador, em um mundo onde as pessoas falam muito sobre a evolução, temos na revelação de que tudo veio das mãos de Deus. Uma outra verdade é a verdade do santuário, porque o plano da salvação acontece dentro do santuário. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outras verdades, como a morte, não existe vida depois da morte imediatamente, mas os mortos estão descansando como um sono para despertarem no momento da volta de Jesus. A mensagem de saúde, o cuidado da saúde, Deus estabeleceu leis das quais você demonstrará sabedoria se você seguir o que comer e o que não comer, que tipo de alimento é permitido e que tipo de alimento é proibido. Deus também estabeleceu como princípio bíblico para o seu remanescente a compreensão do grande conflito. Estamos numa luta entre o bem e o mal, onde você está no meio. A sua decisão, quem você vai seguir, é fundamental para determinar se você estará salvo ou perdido. O espírito de profecia, ou seja, o remanescente final, tem o espírito de profecia, será guiado pela profecia, pela voz e pela mensagem dos profetas. O dia da expiação, ou seja, quando Jesus começou o seu juízo de investigação no céu, assumindo o trabalho de sumo sacerdote, como o nosso Cordeiro, como aquele que morreu no nosso lugar, e então a vinda do Messias Redentor, ou seja, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas são as verdades estabelecidas pelo Senhor, para que você viva de acordo com ela. Decidir-se por qual caminho seguir é algo que eu não posso fazer por você. E o que cabe a mim, nesse momento, é lhe chamar a atenção. É dizer a você que Deus tem o seu povo remanescente. E se você quiser pertencer ao povo remanescente, é só decidir, é só aceitar. Por isso eu te convido a procurar a igreja adventista do 7º dia mais perto da sua casa, porque esta é a igreja que tem seguido esses princípios que a Bíblia estabelece como povo remanescente. É a igreja que tem vivido as verdades da palavra do Senhor. E por isso, hoje, Deus te chama a atenção mais uma vez e te convida a pertencer a este povo. Se é o seu desejo hoje andar nesse caminho, ore comigo. Pai de amor, Deus querido, nesse momento eu entrego a vida de cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para que teu Espírito possa nos envolver, nos guardar e nos proteger. Toma-nos em teus braços de amor, levanta o nosso rosto e nos dá a certeza e a convicção de andarmos na tua verdade. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.